Olá, tudo bem? Meu nome é André Gonçalo. Irei trabalhar com você nesta oficina Google Planilhas. Vamos trabalhar todas as funcionalidades e possibilidades de criar seu documento rápido e fácil, abordando todas as ferramentas principais. E agora vamos abordar os tópicos dessa oficina. É muito importante que você tenha conhecimento desses tópicos para poder manusear a plataforma de forma correta, rápida e simples. André, mas que tópicos são esses? Temos abrindo a planilha, que é o passo inicial para que você possa iniciar as suas atividades. Temos atalhos, inserir linhas e colunas, bordas, excluir linhas e colunas. Podemos inserir imagem na nossa tabela, caso você queira inserir uma imagem na sua planilha, você tem essa possibilidade. Temos a opção de mesclar, temos filtros, ordem alfabética, formulários, a opção de moeda, que é uma opção bem legal para você trabalhar com a sua planilha. Se você está trabalhando com números, você tem a opção de configurar, trabalhando na moeda real ou inserindo valores. Temos a opção de data e hora, formatação de números, ajuste de texto, quebra de página, a opção de gráfico, que é uma opção muito importante, e temos por fim como inserir um link à nossa planilha. E agora vamos dar início à nossa planilha. Para abrir a planilha é bem simples. Nesta primeira etapa, vamos iniciar a nossa planilha. Eu vou mostrar a você como abrir e ter o primeiro acesso à planilha. Então, para acessar o Google Planilhas é bem simples. Basta vir no seu navegador, mas lembrando, você deve estar sempre logado na sua conta institucional para poder utilizar todos os recursos que a plataforma disponibiliza. Então, agora que você já está logado, já está no seu navegador, basta vir aqui em Google Apps e aqui temos a opção de planilhas do Google Planilhas. Basta clicar e já estamos na interface inicial do Google Planilhas. É aqui onde você vai poder dar início à sua planilha, ao seu projeto. E nessa interface inicial temos algumas opções bem legais, que são a galeria de modelos e as opções mais recentes. André, o que são essas duas opções? As opções de mais recentes é onde vai ficar salvo tudo que você deu início. Se você deu início a um projeto ou alguma planilha inicial, e caso você fechou sem querer e meu Deus, eu não salvei, ela vai ficar aqui automaticamente e você vai poder ter acesso a ela novamente. Caso você deu início, ela vai ficar salva aqui se você compartilhou com alguém ou iniciou uma planilha do zero sem compartilhar com ninguém. Ela vai ficar salva aqui nos mais recentes. E aqui temos a galeria de modelos. Aqui são modelos pré-definidos, onde você pode escolher algum e editar em cima desses modelos. Não temos só esses modelos, temos mais. Basta vir aqui em galeria de modelos, dar um clique. E aqui temos mais modelos onde você pode trabalhar como lista de tarefas, programação, orçamento mensal. Você pode escolher qualquer um desses modelos para trabalhar em cima. Basta dar 2 cliques e automaticamente esse modelo vai abrir na planilha para que você possa editar e trabalhar com ele. E voltando, temos aqui a opção em branco, que é a opção da planilha onde você vai começar do zero, uma planilha totalmente em branco para começar a fazer as suas alterações. Basta clicar aqui no maisinho na opção em branco e automaticamente ele vai abrir a sua planilha do zero. E agora que já iniciamos as nossas planilhas, vamos abordar todos os tópicos e o primeiro deles é inserir uma linha, uma coluna ou uma linha na vertical. Temos todas essas possibilidades, como inserir a linha acima, inserir a linha abaixo. Você também tem a possibilidade de inserir a coluna à direita, inserir a coluna à esquerda e inserir uma linha na vertical. E aqui estamos na interface inicial do Google Planilhas. É aqui onde você vai poder colocar em prática tudo o que você vai aprender nesta oficina. Vamos abordar vários tópicos ao decorrer desta oficina, falando sobre colunas, linhas, inserindo tabelas, gráficos, entre outras funções. Então vamos dar início, você vai aprender todo o passo a passo como preencher a sua planilha. Então vamos lá. Para dar início, você deve inserir um título à sua planilha. Neste caso eu vou colocar o meu nome, André Gonçalo.
Basta clicar em Enter e automaticamente qualquer tipo de alteração que você fizer na sua planilha, ela vai ser salva automaticamente. Não tem o risco de você fechar. Eu fechei sem querer, esqueci de salvar. Não, vai ser salvo automaticamente. Assim que você abrir lá nos recentes, vai estar lá a sua planilha. Então, como você pode ver na interface, temos várias ferramentas como arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, extensões e ajudas. E aqui logo abaixo temos os atalhos, que você pode utilizar bem rápido e fácil, como fazer, refazer e desfazer. Temos a opção de imprimir, pintar, formatação. Temos a opção de zoom, a opção de formatar como moeda, formatar como porcentagem, diminuir o número de casas decimais ou aumentar. Temos a opção de mais formatos, temos as opções de fontes, aumentar o tamanho da fonte, temos negrito, itálico, taxar e cor do texto. Caso você queira inserir uma cor e deixar em destaque na sua planilha, você tem a possibilidade. Temos também cor de preenchimento. Podemos inserir bordas, que é bem legal para você que trabalha com tabelas e quer fazer uma tabela também. Essa opção de bordas é bem interessante. Temos também mesclar células, que vamos abordar também nesta oficina. Temos alinhar na horizontal, também temos centralizado e a opção centralizar à direita. Temos alinhar na vertical, ajuste de textos, rotação do texto, inserir link, inserir comentário, inserir gráfico e criar um filtro. E por fim temos a opção de funções, para você que trabalha com funções matemáticas e na parte mais de cálculo. Então, agora de início vamos aprender a inserir linhas e colunas. André, mas eu sou novo agora, eu não sei o que são linhas aqui, não sei o que são colunas. Linhas são essas numeradas, ela vai do 1 até o infinito, tem vários números aqui. Temos as colunas, que elas têm aqui A, B, C, D, E, F, G e assim vai. Essas são as colunas e essas são as linhas. E como é que eu faço para inserir novas linhas e novas colunas? É bem simples. Você pode selecionar apenas uma linha ou uma coluna, ou selecionar toda, mas nesse caso eu vou selecionar apenas 6. Agora que selecionamos, a gente vem na opção de inserir. Temos essas duas opções, linhas e colunas. Aqui você pode inserir 6 linhas acima ou 6 linhas abaixo. Você pode inserir 6 linhas aqui acima do número 1 ou 6 linhas abaixo do número 6. E aqui também temos a possibilidade da coluna. Se você quer inserir uma coluna à esquerda, você tem a possibilidade. Se você quer inserir uma coluna à direita, você tem a possibilidade. Então, eu vou inserir mais 6 linhas acima. Basta clicar. Como eu não tenho nada, né? Coloca aqui, André. E agora vou inserir as 6 acima. Como você pode visualizar, eu inseri 6 colunas acima do meu nome. E as 6 ainda permanecem embaixo. Agora eu vou selecionar o meu nome de novo e inserir uma coluna à direita. Como você pode ver, ele inseriu uma coluna à direita. E vou inserir outra coluna à esquerda. E assim ele faz essa troca das colunas. E agora vamos aprender a excluir as linhas e colunas que a gente inseriu. E agora vamos excluir nossas linhas e colunas. Para excluir as nossas linhas e colunas é bem simples. Como você pode ver aqui, meu nome está na linha 7, na coluna B. E eu tenho algumas linhas acima que estão em branco e eu quero que meu nome suba até a primeira linha. Então, eu vou selecionar do 6 até o 1 e dou um clique com o botão direito do mouse. E aqui eu tenho a opção de excluir linhas da 1 a 6 e a opção de excluir colunas, mas no nosso caso eu vou excluir as linhas. Então eu clico aqui, excluir do 1 ao 6 e automaticamente meu nome já vai para a linha 1 no topo da coluna B. E agora vamos excluir uma coluna. Para excluir a coluna também não tem mistério, é da mesma forma, só que dessa vez agora eu vou excluir a coluna A para que meu nome venha para frente. Então eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui, excluir coluna.
basta dar um clique e meu nome já vem para a primeira coluna da primeira linha. E agora vamos aprender a inserir imagens na nossa planilha. Com essa função, deixamos a nossa planilha mais lúdica, trazendo mais informação para que você possa trabalhar com a sua planilha. E agora vamos inserir uma imagem na nossa planilha. Eu venho aqui em inserir, logo abaixo eu tenho a opção imagem. E nessa opção imagem, eu tenho mais duas opções, que são elas: inserir uma imagem na célula e inserir uma imagem sobre as células. Ah, André, mas o que são essas duas opções de inserir na célula e sobre a célula? Então, inserir na célula, ele vai inserir apenas nesse quadrante, que é a célula. A imagem vai ficar bem pequenininha e dentro da célula. E inserir sobre a célula, ele vai inserir toda a imagem dentro de todas as células, que você vai poder movimentar e colocar ela onde quiser. Então, a gente vem aqui em inserir imagem. Eu vou inserir primeiro na célula para que você possa ver. Eu vou clicar aqui em inserir na célula e aqui ele traz opções para você colocar imagens. Eu posso fazer o upload no meu computador. Eu posso trazer a opção da câmera, né? Se você tiver um webcam, você pode tirar a sua foto e tal e inserir na célula. Aqui eu posso buscar uma imagem por URL. Se você tiver um site específico que você pegue imagens num banco de dados, você pode trazer a URL e inserir aqui e colocar e clicar em inserir imagem. Aqui eu tenho a opção de fotos, caso você tenha algumas fotos salvas. Também tem uma opção bem legal que é a do Google Drive. Se você tiver imagens no Google Drive, você pode estar buscando aqui também. E por fim tem uma opção de pesquisar imagens no Google, no banco de dados da Google. Por exemplo, eu vou escrever aqui escola. Clico em Enter e automaticamente ele me dá várias imagens que eu posso estar utilizando. Mas no nosso caso eu vou inserir uma imagem do meu computador mesmo. Eu venho aqui em fazer upload, clico em procurar e aqui eu tenho as minhas duas imagens. Então eu vou escolher a primeira, né? Que eu escolhi a escola. Clico em abrir e automaticamente ele insere a minha imagem aqui só na célula. Ela vai ficar uma imagem bem pequenininha, mas esse é o intuito de inserir apenas uma imagem na célula. Aqui eu posso multiplicar também, caso eu queira. Eu clico aqui nesse pontinho azul e seleciono para baixo, ele vai multiplicar minhas imagens com essa opção. Feito isso, eu inseri minha imagem na célula e agora eu quero inserir sobre a célula. Eu venho inserir novamente imagens, inserir imagens sobre as células. Clico nela, vou fazer o upload novamente, só que agora com a outra imagem. Seleciono a minha imagem, clico em abrir e automaticamente ele vai inserir a minha imagem sobre as células. Essa é a diferença entre sobre as células e dentro da célula. Como você pode ver, eu tenho uma imagem bem maior, onde eu posso trabalhar ela em qualquer ponto, e na célula não. Eu apenas vou inserir a imagem dentro do quadrante. E agora vamos aprender a mesclar uma célula. Neste ícone podemos combinar duas ou mais células para criar uma célula bem maior. Essa função será utilizada para unir duas ou mais células na planilha. E agora vamos aprender a mesclar nossa célula. Mas antes vamos dar uma organizada aqui, que está um pouquinho bagunçado. Eu vou excluir essas imagens na célula. Basta selecionar e clicar em deletar. Da mesma forma meu nome também. Eu vou deixar essa imagem mais como referência, para a gente poder trabalhar um pouco em cima. Eu vou deixar aqui só enquadrar um pouco ela. E agora sim, podemos mesclar nossa célula. Eu seleciono uma linha. Vou selecionar essa 13, dou 2 cliques e vou inserir meu nome completo. Como você pode ver, ele ocupou duas células e está entre as linhas. É aí que entra a opção de mesclar as células. Eu seleciono as duas linhas entre as duas colunas A e B. E agora eu vou mesclar. Eu venho aqui na opção mesclar célula e dou um clique. E automaticamente ele vai mesclar. Não vai ter mais aquela linha entre o meu nome. Ele vai ficar bem livre e eu vou poder
utilizar as duas células juntas. E agora vamos falar um pouquinho sobre os filtros no Google Planilhas. Com essa função é permitido filtrar os intervalos de dados dentro dos critérios escolhidos. Então, o que isso quer dizer? Ele traz a possibilidade de classificar por ordem alfabética, por cor, condições e valores. Isso vai trazer uma maior possibilidade de organização dentro da sua planilha. E agora vamos inserir o nosso filtro na nossa planilha. Então, basta selecionar a nossa célula, lembrando que ela funciona com as demais células. Basta selecionar a célula que você quer, vir aqui em filtros, criar um filtro, basta clicar nele, clicar na setinha e vir aqui, criar nova visualização com filtro. Assim que você clicar, ele já vai criar o seu filtro automaticamente. E aqui, logo no cantinho do nosso nome, temos os filtros, né? Aí você clica e aqui temos as classificações de A a Z ou de Z a A. Temos ordenar por cor, podemos preencher esse nome ou trocar a cor do texto. Ele traz também filtrar por condições e filtrar por valores, caso você esteja trabalhando com uma planilha totalmente em valores, trazendo assim uma maior organização à sua planilha. E agora vamos aprender a utilizar a ordem alfabética na sua planilha. A utilização dela nos fornece a organização que será possível encontrar os dados da sua planilha mais rápido. E agora vamos inserir a nossa ordem alfabética na planilha. Para inserir é bem simples, basta vir em dados, mas lembrando, selecione uma linha ou uma coluna qualquer para poder inserir a ordem alfabética. Eu vou selecionar a coluna A, eu venho em dados, clico em classificar página e aqui temos duas opções, que são elas: classificar a página pela coluna A de A a Z e classificar a página pela coluna A de Z a A. E aqui eu tenho a possibilidade de poder inserir a ordem alfabética. Então eu vou classificar a página pela coluna A de A a Z. E assim, clicando automaticamente, eu já inseri a ordem alfabética. E agora chegamos em uma parte bem legal, que é a parte da moeda, a parte do cifrão, trabalhar com números na planilha. O cifrão é utilizado quando é necessário realizar um cálculo matemático onde o resultado refere a dinheiro. Quando você está trabalhando na planilha com números, trabalhando com a parte em dinheiro, a parte matemática, a melhor ferramenta para se trabalhar é essa moeda. E agora vamos trabalhar na parte da formatação da moeda. Quando a gente se refere a valores, Google Planilhas é uma ótima opção para trabalhar com essa parte de números e essa parte matemática. Então, André, mas como é que eu faço para poder trabalhar essas opções quando eu estou falando de valores? É bem simples. Eu vou começar aqui. Eu vou inserir alguns valores aleatórios. Por exemplo, eu vou colocar aqui 100, 200, 300, 400 e 500. Como você pode ver, eles só estão como os valores normais mesmo, não estão como a opção em real. E para poder formatar essas opções é bem simples. Eu vou selecionar todas para poder fazer todas as alterações. Para não ter que fazer uma a uma, basta selecionar todas. E aqui temos a opção de formatar como moeda. Assim que eu clicar, como você pode ver, ele já transformou em valores, em valor real, 100 reais, 200 reais, 300, 400 e 500 reais. E aqui também ele traz a possibilidade de diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Aqui também temos a opção de formatar como porcentagem e também mais tipos de formatações. Aqui ele traz números, porcentagens, já os atalhos que tem aqui, mas ele traz mais opções, como a parte da contabilidade, parte financeira, moeda arredondada e também traz a opção de data, hora, moeda personalizada, caso você queira trabalhar com uma moeda personalizada e entre outras opções. Aqui eu tenho a possibilidade também de aumentar as casas decimais. Assim que eu clico, ele vai aumentando as casas decimais. Se eu estivesse trabalhando com números quebrados, por exemplo 12,50, ele ia aumentar as casas decimais e também a possibilidade de diminuir as casas decimais, deixar só 100, fechado, 200 e por último temos o formato como porcentagem. Eu vou alterar só uma, essa de 200,
e trabalho com a porcentagem desse valor. E agora vamos aprender como inserir a nossa data e hora e trabalhar com ela na nossa planilha. A função de data e hora é muito simples e pode ser usada para deixar a sua planilha mais dinâmica. Você vai poder trabalhar com a data e a hora sem precisar estar indo lá, olhar a data e estar inserindo manualmente, é aquele passo a passo um pouco mais demorado. Eu vou ensinar como você pode inserir bem mais rápido e prático. E agora vamos inserir a nossa data e hora na planilha. É um processo bem rápido e simples. Basta selecionar uma linha, dar 2 cliques, inserir o símbolo de igual e a palavra hoje e abrir parênteses. Assim que você abre o parênteses, automaticamente ele vai aparecer a data de hoje, que é 18/5/2022. Você vai clicar em Enter e automaticamente ele vai inserir a data de hoje. André, mas eu quero a data junto com a hora. Eu tenho essa possibilidade? Tem sim. É quase da mesma forma. Vamos escolher outra linha, dar 2 cliques, inserir o sinal de igual, só que agora você vai colocar a palavra agora e abrir parênteses. Como você pode ver, automaticamente ele vai inserir a data de hoje e a hora, 9, 15 e 21 segundos. Basta clicar em Enter e automaticamente ele vai inserir a minha hora. Como você pode ver, a hora está um pouco cortada, como ficou um pouco grande. Basta vir aqui entre o N e o O e esticar um pouco. E automaticamente você tem a data e hora. E assim você pode trabalhar na planilha, inserindo em qualquer local, dependendo da sua formatação, de qual modelo você está trabalhando, e inserir a sua data e hora. E vamos falar agora um pouco sobre formatação de números. Nesta função, a aplicação de um formato de número altera apenas a forma como o número é demonstrado e não afeta os valores de célula usados para realizar cálculos. Então, o que isso quer dizer? Ele vai alterar apenas o formato de números que você inseriu na sua célula, na sua planilha, mas ele não vai alterar quando for feito o cálculo, for feita alguma formatação na planilha. E agora vamos inserir a formatação de números na nossa planilha. Para inserir a formatação é bem simples, basta escolher uma linha ou uma coluna. Aqui eu coloquei 2 exemplos para poder trabalhar com a nossa formatação. E para inserir essa formatação é bem simples. Aqui a gente tem um atalho da formatação, mas caso você não tenha esse atalho ou quer acessar por outra maneira, temos a possibilidade aqui na opção formatar. Você vem aqui em número, clica e temos várias opções, que são elas: a opção de número, a opção de porcentagem, a opção do número científico. Temos opções de contabilidade, financeiro, trabalhar com a moeda, com um real, e também temos a opção de trabalhar com data e hora. Mas uma opção mais legal ainda é trabalhar com a moeda personalizada, a data e hora e até mesmo o formato de número personalizado. André, mas o que é isso? A moeda personalizada, data e hora personalizada? É bem simples. A moeda personalizada, você pode alterar a moeda que você está trabalhando, caso você está trabalhando com um dólar. Isso é bem raro, mas isso é uma opção que você às vezes tem que saber. Caso você está trabalhando com vai trabalhar com outro tipo de moeda, né? Você tem essa opção de moeda personalizada. Você pode mudar, por exemplo, para um dólar canadense ou para um euro. Você tem a possibilidade de estar alterando aqui. Basta selecionar a moeda que você quer trabalhar e clicar em aplicar. Automaticamente você já vai fazer a alteração da moeda. E também temos a opção de data e hora personalizada. Aqui você pode deixar somente a hora, ou o dia e o mês, ou o ano e o mês. Você pode estar inserindo o nomezinho terça-feira com o 5 de agosto, por exemplo. Temos aqui, né, 5 de agosto de 1930, mas é só como exemplo. Aqui você faz as alterações assim que você escolhe. Você escolhendo você pode fazer as alterações aqui e clicar em aplicar. E por último, temos a opção de formatar um número personalizado. Aqui onde você vai formatar a sequência de números que você quer. Se você quer deixar o número da sua maneira, você pode deixar o personalizado com as casas decimais que você quer. Por exemplo, se eu tô com 2 dígitos na porcentagem, eu quero acrescentar mais 9 dígitos depois, você tem essa possibilidade.
basta selecionar e inserir as casas decimais e clicar em aplicar. E agora eu vou fazer as alterações dos exemplos aqui que temos. Venho formatar de novo número, e aqui eu vou fazer alterações mesmo para que você possa ver como funciona. Eu vou colocar o número científico e ele vai colocar conforme a planilha do número científico. E aqui eu vou formatar também, mas só usando a moeda arredondada. Ele vai só arredondar, ele vai tirar os números quebrados e vai colocar só o 77. E agora vamos falar sobre ajuste de texto. Utilizando essas funções, todos os espaços do texto serão unificados em um único espaço, trazendo clareza ao seu texto. Então, na utilização dessa ferramenta, ela vai facilitar o seu trabalho com texto. Você vai poder estourar, ajustar ou cortar seu texto para inserir na planilha. E agora vamos trabalhar com o ajuste de texto na nossa planilha. É necessário que você insira um texto para poder trabalhar com essa parte de ajuste de texto. Eu trouxe um texto padrão para a gente poder trabalhar e visualizar como funciona a ferramenta. Então eu vou inserir meu texto e aqui agora a gente já pode fazer as alterações. Então, para começar a fazer as alterações, eu seleciono todo o meu texto e venho aqui na opção de ajuste de texto. Clicando na setinha para baixo, eu tenho mais ferramentas, que são elas: o ajuste, o corte e a opção de estourar o texto. Então, eu vou começar com a segunda opção, que é a de ajustar. Aqui você pode ajustar o texto inteiro de uma maneira só, de uma vez só, ou pode ajustar apenas uma linha. Eu quero que esse texto venha aqui para baixo, só para essa coluna. Você tem a opção de deixar assim, ou eu tenho a opção de selecionar todo o texto e vir aqui em ajustar. Ele vai deixar todo o texto desta maneira para que você possa trabalhar com o texto assim. E também temos a opção de cortar. Você vai deixar apenas em uma coluna, o texto vai ficar aqui salvo, mas vai utilizar apenas uma coluna. E também temos a opção de estourar. Caso você queira trabalhar com o texto da maneira completa como veio, você tem a opção. E se quiser estourar todo o texto, basta selecionar todo o texto e clicar na opção de estourar. E assim você vai utilizar os recursos de ajuste de texto. E agora vamos falar sobre a quebra de página. É muito importante que você tenha conhecimento sobre essa ferramenta, porque ela vai auxiliar na formatação do texto e serve para organizar a sua planilha na hora de imprimir. Por isso que ela é tão importante. Na hora que você está fazendo a sua planilha, está inserindo os seus dados ou inserindo texto, na hora de fazer a quebra de página, quando você for imprimir, ela vai enquadrar tudo que você fez para que saia tudo correto na hora da sua impressão. E agora vamos trabalhar com a quebra de página na nossa planilha. Agora que já inserimos nossas imagens, trabalhamos com número, parte de formatação, inserimos nosso texto, fazer a quebra de página. Para fazer esse processo é bem simples, basta vir em arquivo, na última opção temos imprimir. Clicando nela, estamos na interface da impressão. É aqui onde você vai poder fazer as alterações e a quebra de página para fazer a sua impressão. Então, como primeira opção, temos aqui a opção de imprimir. Caso você tenha outras páginas, ele vai aparecer aqui se você quer fazer a impressão da página atual ou da página 1 e 2. Temos essa opção, ou escolher a impressão por célula. Aqui você pode escolher a célula que você quer imprimir e basta selecionar a célula e clicar nela. Automaticamente ela vai ficar aqui para poder fazer a impressão. Aqui também temos a opção de qual o tamanho do papel você quer selecionar. Geralmente imprimimos a A4, mas se você estiver trabalhando com um A3 ou uma folha executiva, temos a opção. Basta selecionar a que você quer e ela vai ficar aqui. E temos uma opção muito importante que é a orientação da página. Se você quer imprimir ela por paisagem ou quer imprimir por retrato. Aqui eu vou deixar como retrato, mas você seleciona conforme você está trabalhando aí. Se você está trabalhando com vários dados e quer ela na horizontal, basta selecionar a paisagem. E retrato, se você estiver trabalhando com mais textos e também com informação, todas as duas servem bem para essa função. E aqui temos a opção de escala. Aqui eu sempre deixo em ajustar a largura
E as margens também eu deixo padrão. E aqui temos a quebra de página, que é onde você vai definir como você quer a sua impressão. Se você quer só essa parte da casa aqui, você tem essa opção de imprimir só apenas esse canto. Basta deixar aqui dessa forma, selecionando as margens e clicar em confirmar quebra. Como você pode ver, ele deixou só a parte da imagem com alguns dados. Ah, André, mas eu deixei assim, mas eu não quero assim, eu quero tudo. Basta vir aqui em editar a quebra personalizada. Você clica em editar, tira as margens aqui. Ele vai selecionar toda a sua planilha. Depois que você fez isso, basta vir aqui em confirmar quebra e você vai ter toda a sua planilha, onde você inseriu todos os seus dados, inserida na folha. Aqui temos a possibilidade de dar zoom. Se você quer, tá um pouco difícil de visualizar, você pode dar um zoom ou diminuir. E depois que você fez isso, basta vir aqui em próximo. E aqui ele vai abrir a página onde você vai poder começar o processo de impressão, selecionando a página, se você quer colorido ou preto e branco. Feito isso, selecionou a impressora que você quer e clica em imprimir. E agora vamos falar sobre os atalhos, os queridinhos que vão facilitar sua vida na hora de construir a sua planilha. Temos aqui o Shift Espaço, que é onde você vai selecionar a linha. Temos o Ctrl mais o espaço, né, que vai selecionar a coluna que você está trabalhando. Temos o Ctrl mais o A, que seleciona tudo que você estiver fazendo em sua planilha, você vai selecionar. Temos o Shift mais o F11, que vai inserir uma nova página à sua planilha. Temos o Ctrl mais o O, que vai abrir um novo arquivo. Caso você está fazendo em uma planilha e quer abrir outra, basta clicar no Ctrl e o O, você vai abrir um novo arquivo. E temos o mais famoso, que é o Ctrl Z, é onde você vai desfazer o que você acabou de fazer. Por exemplo, você está escrevendo um texto ou está inserindo alguns números e você acabou errando, basta dar um Ctrl Z e automaticamente você vai voltar à função e vai voltar ao ponto de origem que você estava. Essa é uma função bem importante, porque você está fazendo no dia a dia e acaba deixando mais prático. E agora eu vou mostrar o que cada atalho faz na sua planilha. Como primeiro atalho, temos o Ctrl espaço. Ele vai selecionar a coluna. Então, assim que eu clico em Ctrl espaço, ele vai selecionar toda a minha coluna. Por exemplo, eu quero selecionar a coluna L. Eu estou na coluna L e dou um Ctrl espaço. Ele vai selecionar toda a minha coluna. Temos também o Shift espaço, que ele vai selecionar a linha. Então, eu dou um Shift espaço, ele vai selecionar toda a minha linha que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando na linha 16, eu dou um Shift espaço, ele vai selecionar toda a minha linha e todas as informações que estão na minha linha. Temos também o Ctrl A, que ele vai selecionar tudo. Ctrl A, ele vai selecionar todas as opções que estão na minha planilha. Temos também o Ctrl Z, por exemplo, eu coloquei aqui o meu nome e dou um Ctrl Z. Ele vai retirar a opção que eu acabei de colocar. Temos também o Shift mais F11, que ele vai inserir uma nova página. Shift e o F11, ele vai abrir uma nova página aqui. Como você pode visualizar, estamos na página 2. E por fim, temos o Ctrl O, onde ele vai abrir um novo arquivo. Assim que eu clico em Ctrl O, ele vai pedir para abrir um novo arquivo. Ou você pode abrir aqui mesmo, ou pode compartilhar com um amigo, com uma estrela recente, ou até mesmo upar um arquivo que você tem no seu computador. E agora vamos trabalhar com as fórmulas na nossa planilha. Isso vai facilitar muito a sua vida. Para você que trabalha com notas, está sempre trabalhando com números na sua planilha, isso vai lhe ajudar muito. Então, você vai poder fazer a soma, a subtração ou multiplicação com essas fórmulas. Para inserir essa fórmula na sua planilha é bem simples. Basta inserir o igual, abre o parêntese e coloca B2. Ah, André, mas o que é esse B2? O B é a coluna e 2 é a linha.
Então, a gente está escolhendo a coluna B e a linha 2. Inserindo o maisinho, eu vou estar inserindo a opção de soma. Eu seleciono a B2 e a linha 2, mais a C2, que é a coluna, e a linha 2 e fecho parênteses. Clicando em Enter, automaticamente ele vai fazer a soma entre a coluna B e a coluna C da linha 2. Isso vai facilitar muito o trabalho. Quando você está trabalhando com vários números na sua linha 2, basta selecionar e criar essa fórmula, e assim nas outras opções. Quando você quer subtrair, você vai colocar o sinalzinho de menos. Quando você quer multiplicar, você vai colocar esse asterisco, e quando você quiser dividir, você vai colocar a barra. E agora vamos trabalhar com as fórmulas na nossa planilha. Eu trouxe uma tabelinha para que a gente possa fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, e fique mais claro de entender. Então, nessa tabelinha aqui eu trouxe alguns valores e o total, onde você vai poder aplicar. Na primeira tabela tem a opção da soma, onde a gente vai colocar a fórmula, que é bem simples. A gente vai colocar o igual, vai colocar a nossa coluna, que é a B3, mais o sinalzinho de mais, e a C3. Fecha parênteses. Lembrando que você deve colocar os parênteses. Se você não colocar, ele não vai encontrar a sua coluna e não vai identificar o que você está querendo fazer. Agora que a gente colocou o sinalzinho de igual, abriu parênteses, inseriu a nossa coluna e linha, basta clicar em Enter e automaticamente ele vai dar o total entre o valor da aula 1 e aula 2. E assim que a gente coloca o total, aparece essa caixinha de notificação, que é o preenchimento automático. Ele vai fazer o preenchimento total das outras duas colunas, onde tem os valores. Você pode vir aqui e concordar. Mas caso não apareça essa caixinha de notificação e ele só dê o primeiro valor, você pode fazer isso também para deixar bem mais rápido e prático. Você pode vir aqui nesse quadradinho, quando ele aparecer essa cruz, você clica e arrasta para baixo e ele vai dar os valores automaticamente também, para deixar bem mais fácil e rápido. Agora vamos fazer a subtração da mesma forma. Vai colocar o sinalzinho de igual, vai abrir o parênteses, vai selecionar a coluna, que nesse caso é a B10. Vamos colocar o sinalzinho de menos a C10 e fechamos parênteses. Da mesma forma, vamos clicar em Enter. Ele vai perguntar se quer o preenchimento automático, mas eu não vou colocar, como a gente já viu. Ele deu o valor total, fez a cruzinha, seleciono e arrasto para baixo. Automaticamente ele vai dar o valor da minha subtração. Agora vamos fazer a multiplicação e a divisão, que é muito usada nas planilhas. Também é da mesma forma. Vamos colocar o sinalzinho de igual, abrir o parêntese, escolher a nossa coluna, que não mudou, né? É nossa B. No caso agora o que vai mudar mais é a linha, é a B16. Colocamos a nossa estrelinha, que é o sinalzinho da multiplicação, com a nossa C16 e fechamos parênteses. Clicamos em Enter e automaticamente ele fez a nossa multiplicação. Eu vou fazer o preenchimento automático. Ele fez a multiplicação entre todas as aulas 1 e 2. E por fim, vamos fazer a divisão, que também é do mesmo processo. Vamos inserir o sinal de igual, abrir o parênteses, selecionar a coluna e colocar B22, que é a linha, colocar a barra, que é o sinalzinho de divisão. Nunca esquecer os sinais. Agora que a gente colocou a barra, vamos colocar a próxima coluna, que é a C, linha 22, fechar parênteses e clicar em Enter. Feito isso, ele deu o total entre a aula 1 e a aula 2, fez a divisão e eu posso fazer o preenchimento. Clicou na cruzinha, arrastou para baixo, ele deu os valores da divisão. E agora vamos trabalhar na nossa planilha com os gráficos. Dois gráficos muito importantes e os mais utilizados são o de colunas e o de pizzas, onde você vai poder inserir dados, trabalhar com a parte gráfica dentro da sua planilha. E agora vamos inserir os gráficos na nossa planilha. É muito importante que você tenha dados, números para preencher no seu gráfico. Como eu já fiz o exemplo das fórmulas, eu já tenho alguns dados aqui, alguns números que a gente pode estar utilizando no nosso gráfico. Então, para inserir o gráfico é bem simples.
simples, basta vir aqui em inserir gráfico, clicar, ele automaticamente vai abrir uma barra de notificações. Nessa barra de notificações é onde você vai poder configurar o seu gráfico. Então, vamos inserir nosso gráfico de coluna. Para poder escolher tipos de gráfico é bem simples, tem aqui tipos de gráfico. Basta clicar na barrinha e aqui ele vai lhe proporcionar vários tipos de gráfico. Gráfico tipo mapa, tipo pizza, coluna, barras, linhas, áreas. Mas o mais interessante são os gráficos de colunas e o de pizza. Eu vou estar inserindo esses dois, mas a título de informação, eu vou inserir o de colunas. Eu seleciono qualquer um dos tipos, eu posso escolher esses empilhados ou colunas 100% empilhadas. Vai conforme os seus dados. Eu vou escolher esses de coluna simples. Aqui você pode escolher o empilhamento das colunas, se você quer 100%, quer padrão. É bom sempre deixar padrão, porque ele vai computar os seus dados e verificar. E aqui é uma das partes mais importantes, é onde ele vai pegar os dados que você tem para inserir no gráfico. Então, para inserir seus dados no gráfico, basta vir aqui em selecionar intervalo de dados. Ele vai aparecer essa caixinha de informações. Você seleciona os seus dados. Eu vou selecionar só os meus dados, que é da B3 até a D5. E aqui eu vou clicar em OK. E automaticamente ele vai gerar os meus dados. Aqui com as porcentagens e as taxas das colunas. Agora que você já inseriu o gráfico de coluna, você pode fazer alguns tipos de alterações, como modificar o eixo X do gráfico de coluna. Você pode alterar as colunas como a C3 e a C5 para mudar os tipos de dados. Você pode usar três colunas juntas, pode usar a coluna C. E aqui você pode fazer alguns tipos de alterações no seu gráfico. Agora vamos inserir o nosso gráfico tipo pizza. Basta vir aqui em tipo de gráfico, você vai selecionar, ainda utilizando os primeiros dados que eu tenho, eu vou criar um novo gráfico, mas só que agora com o modelo de pizza. E aqui a gente pode visualizar o nosso gráfico de pizza. Também é possível fazer algumas alterações no gráfico de pizza, como mudar, alterar as linhas e colunas. Podemos usar o bloco B como cabeçalho ou usar 4 linhas. Aqui você pode fazer as alterações do gráfico e poder configurar da sua maneira. E como nossa última ferramenta, chegamos no link no Google Planilhas. Ah, André, mas o que é esse link? Caso você queira adicionar um link na sua planilha, trazendo alguma informação adicional de algum site, você tem a possibilidade de inserir esse link ou de excluir esse link na sua planilha. E agora vamos inserir um link no nosso Google Planilhas. Para inserir o link é bem simples, basta vir aqui em inserir link ou clicar no atalho Ctrl+K. Qualquer uma dessas duas funções, ele vai abrir essa janelinha onde você vai trazer o link que você quer, ou é do YouTube, ou é do Google, é de algum portal, é alguma informação que você quer adicionar à sua planilha. Você vai copiar o link e inserir aqui. Assim que você inserir o seu link, basta clicar em aplicar e automaticamente ele vai inserir o seu link na sua planilha, trazendo algumas informações que você quer. E também temos a possibilidade de remover esse link. Aqui temos alguns atalhos, como copiar o link novamente, podemos editar o link caso você errou, colocou algum ponto a mais, alguma vírgula e não era para ter, você tem a possibilidade. E aqui temos a possibilidade de remover essa informação que está aqui na tela. Se você não quer essa informação, quer apenas o link, você tem a possibilidade de remover o link. Clicando aqui, ele vai remover e vai ficar só o link onde você vai clicar e poder ter acesso à plataforma. E assim ficamos com mais uma oficina do canal JP Edu. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Não se esqueça de inscrever e curtir. Obrigado. Tchau, tchau.